Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Mestres e erros. Este capítulo foi escrito a pedido dos leitores. Não existe iluminação perfeita. Toda pessoa iluminada, sem exceção, pode ser influenciada pelas doutrinas religiosas, cultura com suas tradições e filosofia, bem como pela herança genética. No caso da pessoa iluminada, essa influência seria mínima em comparação com um ser humano médio. No entanto, essa influência mínima pode fazer com que alguém cometa erros. Quando se trata de amor e liberdade, um professor iluminado é um achado inestimável. Um professor não iluminado está ensinando com sua mente limitada. Mesmo um verdadeiro professor pode dar-lhe apenas cerca de 5% do que você precisa para descobrir o amor e ser livre. O resto é seu trabalho. No entanto, esses 5% seriam muito eficazes. Um professor não esclarecido não pode lhe dar esses 5%, mas interpretaria o ensinamento de outra pessoa. A interpretação pode ter erros. Poderia um professor não iluminado ensinar amor e liberdade? Poderiam, mas com uma pequena ajuda ao aluno. Para ensinar eficientemente, um professor deve ter realizado o amor ou a liberdade. Pelo menos um professor deve ter o conhecimento correto. Na educação, para ser um grande professor em qualquer área do conhecimento, o professor deve ter talento relacionado à sua área de conhecimento além dos conhecimentos recebidos na faculdade. Quando não há talento, um professor não será tão eficaz quanto o professor que emprega seu talento. No mundo espiritual, esse talento é chamado de iluminação. O ensino antigo não pode ser totalmente confiável a menos que haja um registro original disponível. Caso contrário, recomenda-se cautela. A maioria dos ensinamentos antigos não tem um registro original. Outras foram transmitidas verbalmente e o que chegou até nós pode ser apenas uma aproximação distante do que autores esclarecidos pretendiam transmitir. No tema amor e liberdade, quando um professor não está liberado, ele pode não ser capaz de captar o significado da mensagem e interpretá-la mal, o que acontece com frequência. É por isso que 32 escolas budistas foram criadas, 32 egos criaram suas versões do ensinamento de Buda em vez de um ensinamento original de Buda que é simples e direto. O segredo é um documentário útil. No entanto, há também um exemplo de ignorância. No filme, uma psiquiatra está alertando os espectadores para que não observem a mente dizendo algo como se houvesse milhões de pensamentos e você pode enlouquecer tentando observá-los. Esta declaração irresponsável facilmente desviar um espectador inexperiente. O fato de esse erro grosseiro ser incorporado a um contexto geralmente útil do documentário o torna ainda mais prejudicial. É apenas um exemplo de um professor não iluminado fingindo ser conhecedor. Sem conhecimento correto, sem experiência, a ignorância faz suposições que confundem as pessoas. Um psiquiatra sem talento pode causar mais mal do que bem. O mestre liberado curaria inúmeras mentes. Você é fã de história? É hora de aprender que não existe história. É quase tudo inventado, distorcido e alterado. A história é apenas um conto de fadas, um arquivo onde a maioria dos personagens é ficcionalizada, e a realidade é alterada além do reconhecimento. Tudo o que tocamos na história raramente é verdade. Sem exceção, todo governo é uma fraude. Os governos estão melhorando a história de seus países de todas as maneiras que podem. Na URSS, os livros didáticos de história foram reescritos 4 vezes em 70 anos. Muitos fatos em cada livro foram apresentados de forma diferente do que estava nos outros 3, com eventos indesejados, excluídos e os procurados, adicionados. Os livros de história americanos ainda idolatram os presidentes dos Estados Unidos sem considerar a verdade. A verdade é que muitos dos presidentes recentes dos Estados Unidos são criminosos de guerra. É o mesmo com as escolas britânicas que idolatram a rainha e uma família real fraudulenta, bem como com todos os outros governos criando apressadamente uma história de desejo. Seja moderno ou antigo, a menos que o ensino ofereça meditação clássica ou transformação, não o ajudará na realização do amor e da liberdade.
Os mestres Zen às vezes usavam métodos bastante estranhos para despertar os discípulos, mas esses métodos foram criados espontaneamente e são exclusivos dos mestres que os usaram, mas o amor sempre foi a essência de seus ensinamentos. Portanto, o sábio busca a liberdade do desejo. Ele não coleciona coisas preciosas. Ele aprende a não se apegar a ideias. Ele traz os homens de volta ao que eles perderam. O Tao Te Ching. Um professor iluminado está interessado em você e fará o possível para trazê-lo de volta ao que você perdeu. Alguns professores que não são liberados podem estar interessados em você tanto quanto você pode ajudá-los a ganhar dinheiro. Naturalmente, a maioria dos professores é sincera, entretanto, sinceridade e honestidade não substituem a iluminação. Se você precisa de um professor, mas não consegue encontrar um de graça, tente encontrar um professor que aceite doações. Mesmo não sendo livre, tal professor seria genuinamente interessados em ajudar os outros. Os seminários online gratuitos de Outros.com e Larry Crane seriam uma boa escolha. A América está inundada de professores espirituais. Eles até criaram uma indústria espiritual que estabeleceu o preço máximo para retiros, seminários, livros e CDs. Alguns desses professores dão a entender que são liberados. A maioria deles não são. Você encontraria os mesmos professores sempre elogiando os livros uns dos outros, embora a maioria desses livros esteja longe da marca. O professor não iluminado também pode ajudar a espalhar uma boa mensagem. É nossa responsabilidade reconhecê-lo. No entanto, quanto mais cedo você se tornar seu melhor professor, melhor. Deepak Chopra, jornalista, profissional médico. Médico é uma das principais mentes espirituais da atualidade e um bom exemplo de como um mestre poderia fazer fortuna apenas falando. O ensinamento de Chopra está enraizado na doutrina da reencarnação que não tem nada a ver com amor e liberdade. O conhecimento certo não suporta incertezas, não ensina conceitos fabricados. O conhecimento correto apenas apoia o amor e a liberdade. A transformação do passado subconsciente negativo em amor elimina a necessidade de religião, dogmas, reencarnação, karma, deuses, infernos e outros artefatos especulativos. Os Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita e todas as outras escrituras de todos os tempos são inúteis e enganosas quando se trata de amor e liberdade. Pessoas ignorantes, mas inteligentes, muitas vezes talentosas compuseram escrituras cheias de histórias de assassinato, estupro e tortura. Para tornar essas criações mais palatáveis, os escritores injetaram joias de sabedoria nelas. Essas tradições incertas e ambíguas foram criadas para escravizar e controlar, não para libertar. A verdade não era necessária para criar essas ferramentas de controle. Um medo foi habilmente usado em vez da verdade. A religião, junto com seus deuses, paraísos, infernos e outros mundos, está capitalizando o medo da morte do homem. Nenhuma religião é necessária quando se realiza a transformação. Tudo o que precisamos é amor. A maioria das informações a seguir sobre Chopra é do artigo no The Guardian de Sue Blackmore. Deepak Chopra pode ser rico, mas até ele sabe que tudo isso é uma ilusão. A distorção da espiritualidade do guru para dizer a seus seguidores que eles podem ser ricos e permanecer jovens perde o objetivo da iluminação. Um mestre iluminado não cobra dinheiro por seus ensinamentos, ele pode aceitar doações. O Sr. Chopra vale 80 milhões de dólares que ele acumulou vendendo suas ideias espirituais pelo preço mais alto. Naturalmente, há despesas envolvidas na produção de livros, discos, seminários e retiros, mas o amor dita os preços mais baixos possíveis para que qualquer um possa pagar. Não deve haver nenhum ganho monetário obtido com os ensinamentos espirituais. As pessoas espirituais não devem ter vergonha de serem ricas, declara Chopra. Sr. Chopra diz que acredita em dar. Ele está dando? Há 137 pessoas ricas, que doaram 50% a 100% de suas fortunas para a caridade. Não há Sr. Chopra entre eles. Os efeitos do envelhecimento são amplamente evitáveis, diz Chopra. Em momentos de transcendência, quando o tempo para, seu relógio biológico para. O espírito é aquele domínio de nossa consciência onde não há tempo. Este texto florido é um exemplo de palavreado vazio.
O que é um espírito? É outro termo religioso tão enganador quanto alma. Nenhuma dessas criações religiosas foi considerada verdadeira. Porque alguns mestres iluminados, que passaram anos em meditação e vivenciaram o samadhi, um momento de transcendência, envelheceram e morreram mais cedo. Uma pergunta retórica é apenas parcialmente verdade que em momentos de transcendência quando o tempo para, seu relógio biológico irá parar. No entanto, Chopra o apresenta como regra, o que é sedutor e enganador. Se o Sr. Chopra experimentou o samadhi, ele saberia que o tempo não para inteiramente nesse estado de liberdade porque nosso cérebro e órgãos continuam funcionando. Sua atividade diminui consideravelmente. Nosso coração pode palpitar apenas algumas vezes em 60 segundos, mas continua palpitando. O tempo não para inteiramente em samadhi. Os efeitos do envelhecimento diminuem de fato, mas não podem ser evitados. Certamente se tornará evitável no futuro quando o amor conduzir toda a humanidade. Lester falou sobre os 3 níveis de cura, físico, mental e espiritual. Esta verdade foi confirmada muitas vezes. Parece que um mestre não deve ter problemas para curar seu corpo espiritualmente. No entanto, nem todo mestre tem essa habilidade. Paramahansa Yogananda, de 1893 a 1952, foi nomeado Encarnação do Amor. Ele foi um professor maravilhoso de meditação clássica. Ele morreu com excesso de peso aos 59 anos. No final de sua vida, Yogananda mal conseguia andar. Vivekananda, um dos principais mestres da meditação e o primeiro embaixador espiritual da Índia nos Estados Unidos, morreu aos 35 anos. É verdade que havia mestres totalmente intoxicados em Deus sem prestar atenção ao seu corpo doente. Infelizmente, existem poucos registros de tais mestres. No entanto, ao longo dos séculos, esses exemplos raros se tornaram uma regra. O propósito de vida de um mestre iluminado é ensinar amor e liberdade no serviço altruísta à humanidade. Um mestre continuaria ensinando mesmo quando estivesse doente. No entanto, todo mestre sabe bem que ele beneficiaria as pessoas, e a si mesmo, ainda mais e por mais tempo quando seu corpo estiver saudável. Então, por que não curar o corpo e continuar prestando um serviço tão valioso? Porque nem toda pessoa iluminada pode curar seu corpo. Há registros de experimentos yogis feitos no passado. Um yogi desce a um buraco de 20 metros de profundidade no chão, com uma pequena câmara no fundo. Ele se deita dentro da câmara, e o buraco é selado. Em cerca de 12 meses, a câmara é aberta mais uma vez apenas para encontrar o yogi em perfeita saúde. Você gostaria de passar um ano no subsolo para viver um pouco mais? Você também precisaria experimentar o samadhi para fazer esse experimento. De fato, o samadhi elimina quase inteiramente a influência do subconsciente. Quando saímos do samadhi, alguns resquícios do velho condicionamento, influência subconsciente, ainda influenciariam sutilmente nossa vida. Não há ensino que não seja maculado pelo passado e presente cultural. Mestres estão 100% corretos, diz Lester. Nem sempre é verdade. Paramahansa Yogananda, de 1893 a 1952, foi libertado mestre. Ele também é meu guru. Lester respeitava muito Yogananda, mas os Vedas e Upanishads e seus conceitos de deuses e reencarnação influenciaram os ensinamentos de Yogananda. Yogananda também estava impondo o celibato aos funcionários da Self-Realization Fellowship e aos jovens monges. Hoje sabemos mais sobre hormônios do que sabíamos nos anos 50, bem como sobre as consequências da supressão. Assim, Yogananda, sendo um mestre realizado, ainda estava limitado por suas convicções, o que para ele não era uma contradição, pois o amor permanecia para sempre no centro de seus ensinamentos. Não é mais um enigma para mim como a compaixão, a compreensão, a aceitação e a bondade do amor podem coexistir com o celibato forçado. O condicionamento mental é o culpado. No entanto, um professor iluminado é um grande achado, apesar de seus erros. A autobiografia do Yogi de Yogananda é um livro maravilhoso. Apesar de ser repleto de lindos contos de fadas, também é inspirador. Isso me levou às lágrimas e me levou a sessões de meditação. Quando o mestre liberado escreve um livro, ele sempre está repleto de joias de sabedoria. Precisamos discerni-los.
Há uma frase na canção de Glenn Miller: mas os homens sábios nunca se apaixonam, então como eles sabem? Na verdade, a experiência é o melhor professor de todos. Swami Sri Yukteswar foi um grande mestre e guru de Yogananda. No entanto, ele também professou o celibato para seus jovens alunos, aconselhando-os a não fazer sexo, mas a conservar energia. No entanto, quando as pessoas estão apaixonadas, seu sexo natural está usando um pouco de energia e gera mais energia depois. A maioria dos mestres indianos não vê o sexo pelo que é, um belo ato que contribui para a boa saúde e é considerado um bom exercício pela ciência médica. Bernard Shaw descreveu os padres como um bando de homens comuns que se autodenominam clérigos e sacerdotes, persuadindo todos os outros de que são semideuses usando vestes pretas feias. Eles fingem ver os acontecimentos com olhos de vidro e ouvir a música das esferas com ouvidos de burro. O que eles sabem sobre amor e sexo? Não apenas os mestres indianos, a igreja sempre se opôs ao sexo, convencendo os crentes de que eles nasceram em pecado. Os homens comuns têm trabalhado duro para criar um ambiente feio de ressentimento em relação ao amor e ao sexo, resultando no exército de pedófilos vestindo vestes pretas feias e centenas de milhares de crianças, se não milhões em 2000 anos, abusadas por eles em todo o mundo. Muitas dessas pessoas ainda estão ensinando. O que eles podem ensinar? Ignorância. Evite esses professores como se fosse uma praga. Osho, Bhagwan Sri Rajneesh, falecido em 1990, foi um mestre incomum. Ele é altamente respeitado na Índia e é o segundo, depois de Indira Gandhi, cuja herança inteira foi depositada no Arquivo Nacional da Índia. A sincrética de Rajneesh ensinamentos enfatizam a importância da meditação, consciência, amor, celebração, coragem, criatividade e humor, qualidades que ele via como sendo suprimidas pela adesão a sistemas de crenças estáticos, tradição religiosa e socialização. Os ensinamentos de Rajneesh tiveram um impacto notável no pensamento ocidental da nova era, e sua popularidade aumentou acentuadamente desde sua morte. Wikipédia. Como a maioria dos mestres do Oriente, os ensinamentos de Osho estão enraizados na reencarnação. Ele também implica que ele é uma reencarnação de Buda. Reagan e sua administração fanática fizeram de tudo para desacreditar a comunidade de Osho nos Estados Unidos, eventualmente deportando Osho do país. Osho tinha uma má reputação por causa de seu relacionamento com as mulheres. Os fanáticos espirituais que afirmam que nenhum mestre liberado pode fazer sexo criaram essa fofoca. Sejam religiosos ou espirituais, os fanáticos são todos iguais, e estão sempre errados. No entanto, apesar dessa bobagem negativa, Osho teve e ainda tem muitos seguidores. Ele foi um notável proponente do amor e da liberdade e um excelente professor de meditação clássica. Quando estudamos o ensinamento, é nossa responsabilidade pegar as joias e soltar a escória. Lester Levenson foi mestre liberado, mas como mencionei anteriormente, ele não queria ser professor. No entanto, ele cedeu às demandas das pessoas e concordou com o Instituto Sedona. Alguns dos associados de Lester eram pessoas ignorantes. O erro de Lester terminou em litígio e na perda do retiro de Sedona. Este evento fez com que Lester abandonasse o ensino para sempre. Quaisquer que sejam os erros que cometeu, Lester deixou um magnífico legado de amor e transformação. Ele formulou a técnica de liberação que ajudou muitos a lidar com emoções negativas. Importa se Lester cometeu alguns erros? Isso só acontece porque nos torna conscientes de que nenhum mestre é perfeito. Torna-nos mais vigilantes quando ouvimos os discursos do mestre e mais atentos. Quando nos deparamos com algum erro do mestre, tudo o que precisamos fazer é aprender com ele e deixá-lo ir, guardando as joias para nós mesmos. Em várias ocasiões, Lester sugeriu que os alunos se tornassem seus professores, terminando a busca quanto antes, melhor. Omar Khayyam, que viveu na Pérsia no século XI, foi um conhecido matemático e astrônomo. Os pequenos poemas chamados Rubaiyat, Canções de Amor e Videira, criaram sua fama mundial. Os poemas de Omar desafiam o tempo, apesar de muitas vezes serem mal interpretados. Omar era um mestre iluminado, ele também era um homem mundano. Você apreciaria menos os poemas esclarecedores de Omar se descobrisse que Omar cometeu muitos erros, incluindo se apaixonar por uma bela jovem aos 80 anos?
Independentemente de erros e fofocas, quando ouvimos o Rubaiá com o coração aberto, somos elevados e movidos da terra dos sonhos para o mundo da verdade. Ó, venha com o velho Caiam e deixe o sábio falar. Uma coisa é certa que a vida voa, uma coisa é certa, e o resto é mentira. A flor que uma vez desabrochou para sempre morre. Alguns professores até se atrevem a editar o Tão Te Xing. Precisamos discriminar para não sermos desviados pela esperteza dos outros. Para poder fazer isso, devemos aprender a ouvir e confiar em nosso coração. No início da minha jornada, não consegui escapar da armadilha da reencarnação. Fiquei fascinado com as noções de reencarnação, reinos e seres astrais e causais. Eu escrevi um romance Gates of the Dead ocorrendo nesses reinos. Foi minha escolaridade principalmente uma perda de tempo, como se hoje algumas crianças sentissem que seu tempo na escola é um desperdício. Você não precisa repetidronqueuevroc.et por Diocizuac. Você precisa é o amor que trará. Quando as noções nunca provadas de vida após a morte ou reencarnação vêm mesmo do mestre realizado, observe. Esses conceitos antigos não os ajudarão a realizar o amor e a liberdade. Sabemos que existe amor, também sabemos que existe liberdade e que é alcançável. Não perca tempo com algo tão incerto, complicado e especulativo, e não lhe daria nenhuma ajuda. É melhor ficar longe de formar conceitos até que estejamos livres da influência de todos os conceitos. Quando o amor é realizado, você também perceberá que qualquer conceito, especialmente conceitos religiosos, são limitações e uma barreira para o amor está além de todos os conceitos. Se outro mundo é verdade ou fantasia, somos eternamente fascinados por este mistério. O cérebro humano consiste em um grande número de continentes desconhecidos e territórios inexplorados. O outro mundo poderia muito bem ser um reino de inteligência infinita, onde toda experiência humana é armazenada. Esse tremendo arquivo pode contribuir para o banco de conhecimento universal. Alternativamente, pode não ser nada. Como disse Andrew Carnegie, estamos na presença da lei universal e devemos inclinar nossas cabeças em silêncio e obedecer ao juiz interior, sem pedir nada, sem temer nada, apenas cumprindo nosso dever, sem buscar recompensa aqui ou no futuro. Nascemos para viver para sempre. Hoje não temos consciência suficiente para fazer isso acontecer. No entanto, em seu desejo de viver para sempre e seu medo da morte, um homem surgiu com inúmeras criações de deuses, divindades, infernos e paraíso. Esse condicionamento religioso, uma limitação, muitas vezes é imposto aos alunos. O hinduísmo, a religião mais antiga, às vezes é chamado de mãe da religião. Sua idade o torna verdadeiro? Poderia ser confiável? Como qualquer outra religião, foi criada e imposta pelos Brahmanes. Os Brahmanes eram guiados por suas mentes, não pelo amor. O seguinte trecho dos Portões dos Mortos fornece algumas pistas sobre a origem dos ensinamentos orientais. Quando o Sol morrer, nosso sistema solar se desintegrará, mas os Vedas previram que nossa Terra morreria muito antes. Muitos milhares de anos atrás, quando as tribos selvagens lutando entre si com porretes e lanças povoaram a Europa, os Vedas forneceram um número com 15 dígitos que é necessário para definir a idade do nosso universo em anos terrestres. Hoje, 7 milênios depois, a ciência confirmou esse número. Quando a evolução da Terra estiver completa, diz Vedas, a Lua se desintegrará. Ela se tornará poeira cósmica. O mesmo destino aguarda nossa Terra depois de cumprir seu propósito. Com a perda de água e outras matérias voláteis, ele encolherá e será atraído para outro planeta e a humanidade começará seu segmento astral superior mais desenvolvido da vida em outro planeta. Por mais espertos que fossem, os Brahmanes eram ignorantes até como os sacerdotes de hoje. Se fossem sábios, a Índia não teria milhões de intocáveis vivendo lá. Ainda hoje, os intocáveis na Índia têm seus direitos humanos negados. Se o intocável acidentalmente tocasse outra pessoa, ele poderia ser morto no local. Os Brahmanes são os que continuam reforçando essa xenofobia. 7 milênios passados, mesmo uma pessoa iluminada não seria capaz de descobrir os 15 dígitos necessários para definir a idade do nosso universo em anos terrestres. Eles não
Conhecimento científico, encontrado nos Vedas mesmo quando a grande pirâmide de Gizé não poderia ter sido construída e os faraós e sumos sacerdotes do Egito não poderiam apresentar o conhecimento científico que ela contém. Se pudessem, estariam dirigindo carros, não carruagens. Os visitantes deram esse conhecimento aos sacerdotes. Os Brahmanes não foram capazes de entender esta informação e a corromperam com crenças da época. Rishis não foram capazes de digerir nem mesmo as informações simplificadas trazidas a eles pelos visitantes. No entanto, porque os deuses a deram, ela foi aceita e interpretada de acordo com as limitações da época. É também por isso que os Vedas, e mais tarde, a Bíblia, são chamados de Palavra de Deus. Vários milênios depois, os gnósticos adotaram algumas dessas informações corrompidas e as modificaram de acordo com seus pontos de vista. Em seguida, foi adotado pelo cristianismo e, mais tarde, pelos muçulmanos. Enquanto foi ainda mais alterado no processo para se adequar às novas doutrinas religiosas do céu, inferno e ressurreição. A ideia da Imaculada Concepção é um maravilhoso exemplo de criatividade religiosa. O semideus grego Perseu nasceu quando o deus Júpiter visitou a Virgem Manae como uma chuva de ouro e a engravidou. O deus Buda nasceu através de uma abertura no flanco de sua mãe. Catricus, a saia de serpente, pegou uma pequena bola de penas do céu e a escondeu em seu peito, e o deus asteca Huitzilopochtli foi assim concebido. A Virgem Nana pegou uma romã da árvore regada pelo sangue do morto Agdestris, e a colocou em seu seio, e deu à luz o deus Atis. A filha virgem de um rei mongol acordou uma noite e se viu banhada por uma grande luz, o que a levou a dar à luz a Gengis Khan. Krishna nasceu da Virgem Devaka. Horus nasceu da Virgem Ísis. Mercúrio nasceu da Virgem Men. Romulus nasceu da Virgem Rhea Silvia. Por alguma razão, escreva Hitchens in God is not great. Como a religião envenena tudo, muitas religiões se forçam a pensar no canal do parto como uma via de mão única, e até o Alcorão trata a Virgem Maria com reverência. Tanto quanto as pessoas foram levadas a acreditar em reencarnação, vida após a morte e inferno, elas também foram levadas a acreditar na existência de algo chamado alma que deveria viajar em lugares altos após a morte, às vezes até durante a vida. Surpreendentemente, as religiões organizadas que continuam lutando entre si não discordam sobre a alma que é ensinada a ser incorpórea e independente da mente e do corpo. Não há acordo entre as teologias sobre a natureza e a função da alma. De acordo com as religiões abraâmicas, apenas os seres humanos têm almas imortais. O teólogo católico Tomás de Aquino atribuiu alma, anima, a todos os organismos, mas argumentou que apenas as almas humanas são imortais. Infelizmente, a teologia é apenas uma pseudociência que pode ser descrita como uma bolha de sabão. Não ensina nada baseado em nada, pois quase todos os seus assuntos são notícias falsas que nunca foram confirmadas pela ciência, apesar de o Vaticano gastar milhões de dólares na pesquisa científica. Independentemente da crença de que a alma é algo que está viajando para lugares que nunca poderiam ter existido, o conceito de alma ajudou a preservar alguma verdade, que foi dada às pessoas no passado. Poderia ter sido inicialmente transmitido aos Brahmanes como sendo uma parte incorpórea da mente humana que pode se projetar infinitamente além do tempo e do espaço e talvez sobreviver à morte. Não há nada em comum entre o mundo da religião e um verdadeiro mundo espiritual, pois os dogmas religiosos estão promovendo a separação e a violência, o que é contraditório ao amor e à unidade. Quando nossa Terra começar a decair, a humanidade estará muito avançada, tanto quanto será capaz de proteger a Terra da decadência. Muito antes disso, provavelmente por volta do ano 4000, a humanidade em constante crescimento povoará esse universo em constante expansão e estabelecerá conexões com seres que vivem em outros universos. Como os sábios da época não tinham tecnologia nem ideia do que é o universo, eles interpretaram essa informação como a humanidade começará seu segmento astral superior mais desenvolvido da vida em outro planeta. A evolução está se desenvolvendo em uma direção positiva. Quanto maior é a consciência humana, menor é a necessidade do homem de excitação experimentada com as fontes externas. Daqui a cerca de 300 a 400 anos, muitas formas de entretenimento desaparecerão junto com as religiões. Antes do final deste milênio, tudo isso terá desaparecido.
Naquela época, a excitação de hoje, como boxe ou corrida de carros, bem como qualquer outra competição, será vista da mesma forma que vemos as lutas assassinas de gladiadores que eram desfrutadas pelos romanos civilizados 2000 anos atrás. Fontes de energia livre serão descobertas. Haverá um governo. Ele se tornaria desnecessário algumas centenas de anos depois de ter sido estabelecido. Os últimos vestígios do ego humano com seus restos negativos desaparecerão com o desaparecimento do governo e dos militares. O início desse milênio será o fim da violência. No ano 4000, a humanidade entrará em uma nova era de autogoverno. Será conduzido inteiramente pelo amor, como o amor conduz todas as civilizações altamente avançadas nos outros universos. Não pode ser de outra forma porque o amor é o coração da evolução. Não haverá guerras, esportes, dinheiro, pobres e ricos. Não haverá hospitais, médicos e nenhuma doença, pois o amor guiará o novo ser humano supremamente consciente. A noção de segurança desaparecerá, pois todos estarão naturalmente seguros. Se um acidente causar ferimentos, qualquer pessoa poderá se curar instantaneamente. Um ser humano se tornará um ser perfeito. Muito antes disso, as pessoas seriam capazes de corrigir qualquer coisa contraditória ao crescimento interior e o que não é natural para o corpo e a mente. Todo ser humano possuirá poderes sobrenaturais de onipresença, onipotência, etc. O transporte desaparecerá, pois não haverá nada para transportar. O próprio homem cobrirá qualquer distância na Terra e no universo por meios semelhantes ao que hoje é conhecido como teletransporte. Geraríamos um alimento perfeito, produzindo do nada. Seríamos capazes de criar quase instantaneamente qualquer estrutura. Não haverá estrelas e celebridades, pois todo ser humano será uma estrela, um deus, um mestre, um ser sobre-humano e sobrenatural quando comparado ao que somos hoje. Cada ser humano se tornará seu universo, totalmente independente e autossuficiente, bem como em cooperação com todos os outros seres, criando uma unidade inter-universal. É o que os Vedas interpretaram como nossa humanidade será elevada a um nível sobre-humano dos reinos astrais superiores, onde na realidade astral poderia significar o reino da consciência suprema e do amor, um verdadeiro céu. Daqui a 3 milênios, a humanidade começará a viver para sempre. Também irá ressuscitar os mortos. Isso acontecerá por causa do projeto inicial que permitiu a evolução espiritual da humanidade levando à realização do amor. Seria possível para um homem da Idade da Pedra imaginar-se dirigindo um carro ou pilotando um avião. É tão impossível para a maioria das pessoas hoje acreditar que os seres humanos serão capazes de trazer de volta à vida seus irmãos mortos. No entanto, com base na velocidade do progresso que no ano 5000 estaria correndo em pelo menos uma progressão trigonométrica, bem como com base no crescimento interno da humanidade comparativamente mais lento, mais crescente, podemos prever habilidades humanas altamente desenvolvidas, que permitiriam às pessoas para ressuscitar os mortos. Vamos dar uma olhada no universo, pois uma questão de imortalidade está intimamente relacionada a ele. Para que um sistema solar tão incrivelmente preciso como o nosso venha a estar com um planeta tão único, a Terra, coroado com a humanidade, o chamado Bang científico deve ter sido programado. Essa programação não pode estar relacionada de forma alguma com a compreensão atual do que é programação. Só poderia ter sido feito pela fonte supremamente inteligente. Nós a chamamos de inteligência infinita. Tal criação não pode ser acidental e caótica, pois o caos produz o caos. No entanto, aqui temos um sistema magnífico em desenvolvimento ordenado que está evoluindo e trabalhando ao longo de bilhões de anos com uma precisão inconcebível. A evolução humana também não pode ser acidental. Tinha que ser inicialmente programado. Os visitantes transmitiram tudo isso às pessoas do passado. O exposto é também uma hipótese, mas a que mais se aproxima da realidade quando comparada com as doutrinas religiosas. Talvez Elon Musk esteja certo ao dizer que vivemos em um mundo virtual projetado em algum computador cósmico, embora não haja necessidade de computadores no reino da inteligência infinita. Nossos genes carregam informações transferidas para nós pelos pais, avós e assim por diante. Isso, os visitantes também poderiam ter transmitido aos rishis. Será que eles entenderiam isso?
como todas as outras informações altamente avançadas, foi mal compreendida e mal interpretada para se adequar à doutrina religiosa da época. A principal diferença entre um Deus criado humano e a inteligência infinita é que a inteligência infinita facilita uma existência inteira sem interferir em sua vida com punição, recompensas ou outros. Ele age sem agir, pois a perfeição não move um dedo para criar universos, mas o faz de maneiras que serão compreendidas apenas no futuro. O que há em comum com Zeus e Deus? Ambos são feitos para assustar e controlar. Quando iluminado, o ser humano perde a capacidade de julgar, odiar, punir, de se aborrecer, de se irritar. Quando iluminado, o ser humano se torna amor e bondade, toda a sua negatividade desaparece para sempre. Dê uma boa olhada no Deus bíblico, ele se enfurece, odeia e pune, exibe emoções humanas. Este Deus nem sequer é iluminado porque não é capaz de resolver os problemas com o poder benevolente do amor, ele faz isso com raiva e assassinato. A iluminação é uma paz irrestrita e um amor sem limites. Os criadores do Deus bíblico omitiram esta verdade. A humanidade está prestes a acabar com a religião, pois a inteligência infinita criou este mundo para evoluir para a perfeição. Na terra dos sonhos, a morte é vista como a própria negatividade. A negatividade existe apenas em uma mente limitada. A inteligência infinita não conhece qualquer tipo de negatividade, como o amor, está além de todos os conceitos. Se uma mente alucinada cria uma imagem ruim do Armagedon, a inteligência infinita criou a vida eterna no céu chamado universo. No momento da morte, toda a experiência de um ser humano, por mais insignificante ou grande que seja, é inserida no arquivo da inteligência infinita, utilizado para aprimorar cada vez mais a criação. Quando a humanidade estiver madura com o amor, ela acessará o arquivo e o usará para ressuscitar cada ser humano. Estamos destinados a ser imortais. Para ser que toda a humanidade tem que ser conduzida pelo amor. Facilite sua vida.